Fala galera, esse é o Investidores Universitários e hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre a renda fixa e a renda variável. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, então vamos começar primeiro pela renda fixa. Como é que funciona a renda fixa? A renda fixa ela é caracterizada por ter uma previsibilidade maior dos resultados e uma segurança melhor para o investidor. Então, basicamente ela funciona através de empréstimos. Você vai ter um dinheiro sobrando que você quer emprestar para algum tipo de instituição e você pode escolher algumas das instituições que existem na renda fixa para fazer o empréstimo. Dentre elas são três as principais, tá? O governo, as empresas e as instituições financeiras. Bom, então se eu quiser investir em renda fixa, qual delas que eu escolho? Qual das três instituições que eu tenho disponível eu posso escolher? Isso vai depender principalmente do risco que você está querendo correr no seu investimento, porque cada uma delas tem um risco diferente. As empresas, elas têm um risco mais elevado, porque elas sempre correm o risco de entrar em falência, ter algum problema financeiro. Os bancos têm um risco um pouco menor do que as empresas. E o governo é o chamado risco soberano, então ele basicamente não teria risco, porque teoricamente ele poderia simplesmente imprimir o papel moeda e pagar os credores. É importante falar também, para quem tem um pouco de medo com relação aos investimentos, que a maioria dos investimentos em renda fixa, eles têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$250 mil por instituição financeira e por CPF, você está seguro através do FGC para fazer investimentos. Então, se acontecer algum problema com o banco, por exemplo, você vai ter o seu dinheiro de volta. Mas isso não é válido para todos os investimentos de renda fixa, tá? Tem alguns que não contam com a cobertura do FGC, como é o caso das empresas, que eu falei anteriormente. Por exemplo, as empresas elas não têm essa cobertura, o que faz exatamente o risco delas ser maior. Vale lembrar também que conforme o risco aumenta, o retorno aumenta também. Teoricamente, essa é uma regra geral dos investimentos. Então, toda vez que você correr mais risco, você tem mais retorno. Isso vai ficar mais claro agora na parte do Felipinho, que ele vai explicar sobre a renda variável, onde você tem bem mais risco, porém o retorno pode ser muito mais atrativo. Então, a renda variável é bem conhecida por um investimento que você já deve ter ouvido falar, que são as ações. Mas a renda variável não é só composta por ações. Ela também é composta por ETFs, fundo de investimento imobiliário, que são os FIIs, por opções a termo, futuro e muito mais. A característica principal das... Ah! A característica principal da renda variável é que ela não tem previsibilidade... Meu Deus. A característica principal da renda variável é que ela não tem previsibilidade nos retornos e tem muito mais riscos do que a renda fixa também. É importante dizer também que quando você investe em renda variável, é bom que você não precise daquele dinheiro no curto prazo. Porque, por exemplo, se você tivesse investido seu dinheiro no começo do ano e você precisasse muito dele agora, você ia conseguir basicamente 50% ou 60% do que você investiu. E isso é óbvio que não ia valer a pena. Então sempre foca no longo prazo, beleza? Mas calma, não precisa ficar com medo, porque a renda variável sim é um ótimo investimento, mas é claro se você investir com consciência. Agora, é muito importante no investir em renda variável você saber o seu objetivo. Porque, por exemplo, se você investe seu dinheiro em pequenas empresas, você está focando no crescimento daquela empresa, então você vai ganhar no valor da ação, certo? Então, se você investiu R$100 em uma empresa e ela cresceu 1000%, seu capital vai crescer em 1000%. Deu para pegar a ideia? Ou você pode investir em empresas grandes que vão distribuir parte dos lucros delas para os acionistas, que são os famosos dividendos. Acho que você já deve ter ouvido falar. Tem uma coisa bem legal também na renda variável, que são os fundos imobiliários, que é basicamente você entrar para um fundo de investimento que compra imóveis e os aluguéis desses imóveis são distribuídos para os acionistas. Então quer dizer que você pode ser o dono de um prédio, mas comprando uma ação que talvez custe R$3, R$5. Mas é claro que o aluguel que você vai receber é proporcional ao percentual que você tem investido nesse fundo, beleza? Tem algo que seria legal de falar que é o yield. O yield é basicamente o quanto você recebe com o seu capital investido. Por exemplo, se você investiu R$100 em uma empresa e o yield dela é de 2% ao ano, você vai ganhar R$2 para cada R$100 que você investiu nela por ano. Deu para entender? Bom, e agora que eu já entendi as diferenças entre a renda fixa e a renda variável, a vantagem e desvantagem de cada uma delas, como é que eu faço a minha distribuição de patrimônio entre essas duas? Bom, isso vai depender muito do perfil de risco que você quer assumir nos seus investimentos, certo? Tem pessoas que aceitam tomar muito risco e pessoas que aceitam tomar um risco bem conservador, quase nada de risco, simplesmente para proteger o capital delas, não tão focadas em crescimento de capital. Mas, para uma dica
basicamente genérica que você pode dar sobre isso é o seguinte. Tem uma regra do 100 que funciona da seguinte forma. Você pega 100 e subtrai a sua idade. Então, por exemplo, no meu caso, seria 100 menos 20. Então dá 80%. Esses 80 são o que eu vou alocar em renda variável. Bom, para vocês entenderem qual o racional por trás dessa fórmula, é o seguinte. Quando uma pessoa é mais jovem, ela tem um tempo maior para tomar risco. Então, se acontecer alguma coisa com o meu dinheiro agora, eu tenho muito tempo para poder recuperar esse patrimônio. Já uma pessoa, por exemplo, com 65 anos de idade, que está aposentada, não tem mais uma renda recorrente, se torna muito mais difícil ela recuperar um prejuízo que ela venha ter nos investimentos. Então, conforme você vai aumentando a sua idade, a fórmula vai reduzindo o percentual que você vai ter em renda variável e vai aumentar o que você vai ter em renda fixa. Isso faz com que, conforme você for envelhecendo, o seu percentual de patrimônio em ativos conservadores, que seriam a renda fixa, começa a aumentar. E a renda variável começa a diminuir, entendeu? Dessa forma você consegue reduzir o risco conforme você vai envelhecendo. Bom, e essa regra eu aprendi num livro. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Se você tiver interesse nesse tipo de assunto, quiser se aprofundar um pouco, ele é basicamente um manual inicial para investidores. Ele dá uma geral assim na maioria dos investimentos, algumas dicas práticas de como é que se faz, e é bem mais simples de entender através desse livro, porque no início pode ser um pouco complicado, porque existem vários tipos de investimento, e ele dá meio que um norte para os investidores iniciantes de como é que se organizar dentre todos esses tipos de ativo, tá? Além disso, aqui no canal vai ter uma série de cada um dos investimentos, vão ser os próximos vídeos, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, cara, se inscreve aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, também comenta aqui pra gente, segue a gente lá no Instagram, e se gostou do conteúdo, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo.